querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Mais uma vez, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Boa tarde. Vi quantas duas aqui, não é essa? Tá no domingo. Boa tarde. Bom falar com vocês de novo. Hoje um pouco mais feliz ainda por estar com o meu amigo Vitinho e com o Gustavo Cacheta, que está sempre com a gente nas orações, mas hoje, já faz um tempinho, ele não está, porque ele está direto aqui na Fraternidade. E eu pensei em algumas coisas para falar com ele e eu fiquei sabendo de uma notícia maravilhosa hoje sobre ele, que agora vai ser o nosso vocacionado. Até então ele tinha Shekinah lá nos Estados Unidos. Eu perguntei um monte de coisa para ele que eu sei, mas mais por cima. Mas eu queria hoje também lembrar sobre o suicídio. Quando eu falei semana passada, eu vinha no carro agora, né, parei no trânsito e eu pensei nisso. O quanto a gente está disposto a dar a nossa mão para o irmão. O quanto a gente deixa o Espírito Santo falar pela gente, sem ter barreiras, sem ter preocupações, orgulho, porque na verdade quem é tímido acaba sendo um pequeno orgulhoso, porque ele não quer se expor. Então a gente, vamos colocar o rosto, a cara para bater, né? Porque se a gente deixar o nosso Espírito, o Espírito Santo vir até nós, deixar o nosso Espírito falar com a graça de Deus, a gente vai oferecer um braço, uma mão, um carinho, o que for. Hoje está mais seleto isso, mas um olhar, uma ligada, né? Alguma coisa que a gente possa fazer e sempre com aquele olhar de não crítica, com um olhar sempre de tentar entender o outro, perceber o que ele está precisando, mais ouvir do que falar, né? O que eu aqui faço mais é falar, mas na terapia eu sou obrigada a ficar quietinha, porque esta é a nossa posição. Então o fato da gente acolher alguém já é alguma coisa muito grande. Eu quero agradecer a uma pessoa que eu conversei hoje e que eu sei que ela tem poder e ela vai vencer, porque eu acredito, e a gente vai conversar mais tarde. E eu quero agradecer porque essa pessoa está lutando pelo desejo dela e o desejo dela vai para frente. Eu vou fazer essa oração agora de cura e libertação para todo mundo, para todo mundo aqui que está por trás das câmeras, para a gente rever tudo que a gente teve que não foi bom, o pecado, tudo que a gente fez que não foi agradável a Deus e nem ao nosso próprio coração, porque o nosso coração reflete o que Deus quer, né? Então eu vou chamar os meninos agora para me ajudarem aqui. Eu vou ler com vocês Vinde, Espírito Santo,
penetrai as profundezas da minha alma com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Lavai no precioso sangue de Jesus e aniquilai definitivamente toda a ansiedade que eu trago em mim, toda amargura, toda angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, ira, desespero, inveja, ódio, vingança, sentimento de culpa e de autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo, toda a opressão do maligno na minha alma, no meu corpo e toda a insídia que ele coloca em minha mente. Ó bendito Espírito Santo, queimai com o vosso fogo abrasador toda a treva instalada dentro de mim, que se consome e impede de ser feliz. Vinde, Espírito Santo, Santo Espírito, vinde em nome de Jesus. Lavai-nos no sangue precioso de Jesus, purificai todo o nosso ser, quebrai toda a dureza do nosso coração, destruí todas as barreiras do ressentimento, da mágoa, do rancor, do egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim, em nós. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, liberta-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Tem piedade de todos nós, Senhor, neste momento. Vinde, Santo Espírito, fazei-nos ressuscitar agora para a vida nova, plena do vosso amor, alegria, paz e plenitude. Cremos que estáis fazendo isto em nós agora e assumimos pela fé a nossa libertação, a nossa cura e salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias a vós, meu Deus. Bendito sejais para sempre. Louvado sejais, ó meu Deus, em nome de Jesus e por Maria, nossa mãe. Amém e amém. Espírito Santo, nesta pequena oração que nós fizemos, declarando para o Senhor o nosso amor, os nossos pecados, tudo que nos aflige, vem conosco, vem e nos permeia do vosso amor, faz-nos sentir tudo que você traz para a gente, tudo que você sempre imaginou para os teus filhos, que a paz, que a bonança, que a calma de espírito, que a fé em Jesus, que tudo que a gente precisa, o Senhor traga para a gente, Espírito de Deus. Que o Pai, o Filho e o Senhor, o Espírito Santo, nos cubram agora, o Espírito de Deus, o nosso Espírito Santo, e nos ilumine para que a gente trilhe uma caminhada bem melhor do que a gente tem caminhado até hoje. Que todas as dores do mundo, que todas as dores individuais sejam acalentadas pelo vosso amor. Que qualquer irmão ou irmã que hoje esteja perdido, com medo, com dor, que ele receba o teu acolher, o teu abraço, Pai. E que teu Espírito o envolva, para que apesar de qualquer situação, ele sinta a paz do Espírito. Cada um, se quiser agora pedir por aquilo que está afligindo e colocar no Espírito Santo toda a sua vida, pode fazer seu pedido, por favor. Obrigada, Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dele. Uma boa tarde, Senhor. Obrigada por tudo. Meu Pai, do Filho, do Espírito Santo. A gente pensa tanto, né, no que a gente vai fazer da vida, as escolhas da gente.
E aí agora o Gustavo está aqui do nosso lado. E eu queria te perguntar, Gustavo, você estava morando nos Estados Unidos, né? Sim. Em que estado você estava lá? Nova Jersey. Nova Jersey. Sim. Quanto tempo você ficou lá? Morei lá durante 9 anos, 8 anos seguidos e 1 ano separado. Que eu fui primeiro, aí morei lá, estudei durante 1 ano, escola normal, primeiro e segundo ano. Depois eu voltei e voltei de novo para os Estados Unidos e fiquei lá 8 anos, direto. Quando você escolheu mudar daqui para lá, qual foi a tua motivação? Por que você viu alguém, conhecia alguém? Porque a gente ouve muito falar né, que brasileiros vão para lá, né, para a América com uma esperança grande, né, de possibilidades, porque tem, mas tem bastante força que tem que ter e sofrimento às vezes, né? Com certeza. O que te motivou? Foi ver outras pessoas? Foi o quê? Na verdade, eu não fui com o intuito de trabalhar, ganhar dinheiro, crescer na vida. Eu fui para ter liberdade, porque eu queria ser livre, eu não queria ser mandado de ninguém, não queria trabalhar assim para meu sustento aqui. Eu queria ser livre, eu queria poder fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, e por isso que eu fui. Aí, quando você chegou lá, isso foi possível, assim, era logo de cara, você conseguiu, você se programou? Vamos começar pelo programar. Não. Você se programou para ir para lá? Não. Você foi com a cara e com a coragem? Fui com a cara e a coragem. Eu já tinha um amigo lá, brasileiro, tá. E eu perguntei ele, falei assim, eu posso ir ficar na sua casa um tempo, só até eu me ajeitar, conseguir estabilizar aí. Ele falou assim, pode vir em qualquer hora. Era meu amigo de escola. Dentro de 2 meses eu já arrumei tudo aqui, eu já tinha o visto. Nossa, 2 meses? Sim. Nossa, que rapidinho. Já tinha o visto, arrumei tudo, consegui um dinheiro e já fui. Dentro de 3 meses, 4 meses, eu já tinha tudo que eu queria, já era liberto de tudo. Já tinha minha própria liberdade, já tinha meu dinheiro, já tinha tudo. Sério? Mas assim, com essa ajuda do teu amigo, ele que apresentou pra você as coisas. Quando você chega lá, que você falou, você queria uma liberdade. Mas essa liberdade, pra quem tá de fora, dá a impressão que assim, a gente tem uma liberdade talvez da vida que a gente tem aqui, né? Uhum. Então lá você vai ter uma coisa que você vai se lançar no mundo pelos seus pés mesmo, né? Sim. Quando você chegou lá, você deve ter encontrado algumas pequenas dificuldades, porque você tinha um amigo já que te dava uma empurradinha, mas Sim. tinha algumas dificuldades, porque a imigração, não sei se você quer falar sobre isso, se dá pra você falar, porque tem muita gente que pode estar querendo ir, né? Sim. Isso que eu fico pensando, porque as pessoas vão com aquela esperança, se não tem pelo menos um amigo que nem você, de que lá vai ser a salvação da lavoura, né? É. E que vai chegar lá e vai conseguir tudo que quer, né? Que não tem reveses, que a gente ganha lá é mais do que aqui, mas transforma em dólar da 0 a 0, né? Sim. Então me fala, quais são as dificuldades que no comecinho você encontrou? Ou se elas foram diminuídas porque esse teu amigo estava lá? Na verdade, meu amigo me ajudou com a casa. Tá. Eu fiquei 1 mês na casa dele. E a mãe dele me ajudou com o serviço. São brasileiros também. Tá. Lá você trabalha, a maioria dos brasileiros trabalham para brasileiros. Então é o mais fácil, um ajuda o outro. Brasileiro para brasileiro? Sim. Eu tive um amigo que morou em Boston e ele trabalhava na construção civil, né? Ele e alguns empreendedores aí lá e ele ajudava. E aí eu não sabia que era para brasileiro. Daqui em Nova Jersey tem bastante brasileiro, né? Sim, tem muito brasileiro. Então foi mais fácil, porque a mãe dele já conhecia as pessoas que, os patrões. Sim. Então ele já me chamou, já me apresentou para uma pessoa lá e ele já me contratou. E 2 dias depois que eu tinha chegado, ele já me contratou. E o mesmo patrão que me contratou, eu fiquei com ele até o dia de eu vir embora, uns 8 anos. Sério? Sério. Que legal. E é um brasileiro? É brasileiro. Então eu não tive muita dificuldade. E imigração também lá não é tão pesado igual na parte da Europa. Que na parte da Europa, se eles te pegar na rua ilegal ou trabalhando ilegal, eles já te deportam na hora. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você pode fazer de tudo, você pode ter coisas no seu nome, celular no seu nome, contas, pode ter de tudo. Só se você fizer alguma coisa criminal, aí que eles te mandam pra cadeia, você passa um tempo lá ou então você vem embora, deportado. Agora você falou sobre isso, eu queria te perguntar com relação ao seguinte, aquele cidadão simpático, eu não sei, vocês que moravam lá, o Trump,
ele era uma pessoa opositora, gostava de incitar as pessoas para disputas. Ele realmente era uma pessoa assim ou ele era uma pessoa flexível? Essa imagem que a gente vê aqui é mentira ou é verdade? É verdade. É verdade. Ele falava muito desse negócio do imigrante, né? Sim, ele detesta imigrante. E você foi numa época anterior a ele, graças a Deus, né? Sim, eu cheguei lá uns 2, 3 anos antes dele. Até mais, né? Acho, porque você foi antes do Obama, né? Sim, eu fui na época do Obama. Foi na época que ele elegeu, foi em 2013, então ele se elegeu acho que em 2014, não, 16? Sei lá, ele saiu 4 anos, ano, né? Foi Acho que 4 sim. anos. Então, Mas ele foi 2016. reeleito, né? Ele teve reeleição. Não, o Trump não. Não, O Obama sim. né? Por isso que eu tô te falando, teve a primeira, dele e a segunda. E aí beleza, né? Mas assim, agora nessa época, como é que tava? Você tava vendo lá, como é que tava isso? Tinha perseguição ou tava esse esquema que você tá falando? Não, assim? não muito na parte de perseguição. Quem tinha problemas com a justiça, que era problemas sérios, problemas criminais mesmo, eles foram atrás e mandaram embora. Veio muito imigrante embora nessa parte, então ele foi bem assíduo ali nessa parte, com quem estava irregular no país, de certa forma criminal. Mas de outras formas foi praticamente no mesmo governo do Obama. Você vê, né? É engraçado, a gente que tá fora, porque é isso que eu falo pro pessoal, né, gente? A mídia destrói muita coisa, existe essa mídia marrom, e aí tem gente que fala, teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, a mídia existe para informar, mas informar de acordo com aquilo que ela quer, né? Que aquilo que socialmente está interessante, aquilo que vende. Vocês não percebem, por exemplo, que tem uma batida de carro. Você está vindo, para o trânsito lá 2 horas. Às vezes a batida é desse tamanho, né? Um carro encostou no outro, mas o nego passa e fica 10 horas olhando. Quer dizer, não é para ajudar que a pessoa passa, é porque é para olhar o que é o sangue, né? Então a curiosidade que a gente vê é uma curiosidade meio mórbida. Eu acho que a mídia, ela realmente relata isso, né? Vê um lado mais escuro daquilo que a gente vê que é grande, mas ele cria todo um desenho enorme, né? De que é difícil. Você tá vendo? Quer dizer, é óbvio, né? Você não vai querer na sua casa, no seu país, no caso, né? Que a gente fala casa, o país. O cara não vai querer na casa dele, o governante, alguém que esteja irregular na justiça, principalmente judicialmente, né? Que cometa um crime. Criminal. Exatamente, porque o imigrante ele vai pedir ajuda, quer dizer, então não é bem assim, né? A gente tem alguém aqui que está falando pelo que ele está vivendo. Óbvio, existem pessoas que têm outras vivências, sim, mas no cômputo geral é mais ou menos isso, né? Eu tô falando o que eu vivi, na parte que eu vivi, né? Sim. Mas tem os outros estados que é completamente. Porque cada estado lá tem uma lei diferente de outros. Uns isso são que mais é rigorosos, os outros não. Igual no meu estado, Nova Jersey, imigrante não podia tirar carteira, mas na Califórnia já podia. Então o que todo mundo fazia? Ia pra Califórnia, tirava a carteira e voltava. E vinha pra que coisa mais engraçada, então, né? Todo mundo dava um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Exato. Um jeitinho brasileiro. É. Como é que funcionava? Daqui a pouco você vai ser irmão, vamos chamar você de irmão, provavelmente, vamos torcer. Mas por enquanto é Gustavo, é Gu, que eu chamo Vitinho, né? Muito de Vi. Gu, fala pra gente o seguinte, quando vocês, o jeitinho brasileiro lá, meio que contaminava os americanos ou os americanos mantinham a postura deles? Vocês interagiam muito? Era muito fácil a conexão? Com alguns sim, alguns são muito preconceituosos com o imigrante, então eles não aceitam por nada. Não aceita você nem chegar perto. Não trabalho, nem pensar. Mas alguns são muito de boa, querem aprender a língua, querem desfrutar da nossa cultura, da nossa culinária, eles amam a nossa culinária. É mesmo? Especialmente os americanos homens. Se você chegar perto deles, eles já falam assim, nossa, as brasileiras, hein? É verdade, né? Eles têm uma visão de falar só pensar na mulher, né, brasileira? É ruim isso. Pra gente que é mulher é muito complicado, né? Porque eles têm uma visão, só que eles têm uma visão, eles respeitam mais a mulher, né? O brasileiro já é só visual, né? É mais sexual, mas o europeu e o americano, norte-americano, ele já tem digamos, uma pegada mais fácil, mais delicada, não é aquela coisa de invasiva. São mais respeitosos. São mais respeitosos, exatamente. Quando você falou da língua, quando você chegou lá, você já sabia inglês? Já um pouco, porque eu tinha estudado um ano antes. Ah, tá.
Tá. Então eu fiquei estudando só na escola normal, né? E era só inglês. Então eu aprendi bastante a falar e escrever. Então eu não tive muita dificuldade no início. Mas como você trabalha para brasileiro, você não precisa muito da língua. Exato. Tem gente lá com 14, 15 anos que não sabe falar inglês fluente. O cara não vai no mercado? Não vai em outro lugar? Como é que faz pra Mas pedir, né? tem os mexicanos trabalham nos mercados, então Sim. você acaba espanhol com o português é bem parecido, então lá todo mundo se vira. Tá um jeitinho brasileiro mesmo, né? Sim. Engraçado que assim você tá falando, né? Nas viagens que eu fiz, assim, né? Com meu marido, eu tive em Los Angeles, aí fui pedir pra moça um canudinho. E eu dou aula há 25 anos de inglês. Eu sempre falo pros meus alunos, gente, você tem que se comunicar. Às vezes você não sabe a palavra, mas, né? Faz gestos, faz tudo. Você, né, tenta falar as palavras, por exemplo, assim, explicar aquela palavra pra pessoa. Sim. Aí eu fui explicar pra ela que eu queria um canudinho. Ela me vira e fala que canudinho era straw. Aí eu pensei assim, né, na minha cabeça, não, strawberry, que é o morango, mas o que tem? Não tem nada a ver. Então, nessas horas, pra eu explicar pra mulher, ela deu risada que eu falava pra ela, né, explicando the thing, né, e ela ficou olhando pra mim, quer dizer, tem coisas que a gente não consegue mesmo, né? Sim. Que é difícil, porque é o que você falou, você fala muito português. Quando você vai falar o inglês, Dá uma travada. trava, né? Porque a gente tem Fica aquela com coisa- medo de errar, fica com medo da pessoa não entender e pensar coisa diferente. É. É difícil. Mas eu acho que essa coisa que você estava falando e eles percebem, né? Só que eu tenho uma história que eu não sei se isso procede. Por que eles são tão precavidos com o brasileiro? Tem uma amiga minha que mora na Flórida, né? Em Pembroke Pines, lá em Fort Lauderdale. Sim. Aí ela falou que assim, antigamente quando tinha tufões, né, as intempéries, eles provinham tudo que tinha, os móveis, tudo, né? Sim. E agora de tanto pessoal, né, mexicano e os sulistas, né, americanos que nem nós, fazia o seguinte, às vezes não destruía a coisa, aí ia lá encher de água e aí eles começaram a pedir nota fiscal das coisas. Sim. E aí você vê, né? Aí cai aquela coisa, poxa, você tem todo um aparato para te ajudar, um esquema diferente do nosso. E aí eles cortam porque o pessoal vai, né? O jeitinho brasileiro tem um lado bom, Sim. mas também tem aquele que, um né? lado muito ruim. Você viu alguma coisa que você se sentisse mal de ser brasileiro lá? Tem muitas pessoas, antes de mim, quando eu estava lá, os americanos vão fechando o cerco por causa disso, porque os brasileiros, os mexicanos, os imigrantes em geral, fazem muitas coisas que vão contra a lei. Por exemplo, para você abrir uma conta de telefone, antigamente era facinho, você ia lá com o passaporte e abria uma conta de telefone, pegava o número e você podia trocar de telefone todo ano. Renovar o contrato todo ano. Tá. Hoje em dia já está difícil, hoje em dia você tem que ter mais documentos, você tem que ter, que é o CPF nosso lá, o Social Security, você tem que ter passaporte, você tem que ter comprovante de endereço, 3 comprovantes de endereço no seu nome, então eles vão fechando o 3? cerco. Sim. Porque antigamente eles pegavam, quando as pessoas iam vir embora pro Brasil ou sei lá para onde, eles iam lá na companhia de telefone, pegava aquele monte de telefone, 5 iPhones e traziam e deixavam a conta lá. Então eles foi fechando. Então vai dificultando cada vez mais. É por coisas assim Que acaba Comida, você falou da comida, né? Eu me lembrei disso, né? A comida lá, tem gente que faz comida brasileira, mas não é igual, né? Porque a comida de lá não dá pra você fazer com esse tempero aqui, né? Não é igual. Tem muitos temperos que aqui tem, lá também tem. Muitos agora estão importando produtos brasileiros lá, acaba saindo um pouco mais caro pra gente, mas tem os mercadinhos brasileiros, tem os restaurantes brasileiros, que acaba saindo quase a mesma coisa, só não tem o mesmo sabor daquilo. Mas a gente era normal, a comida brasileira mesmo, arroz, feijão, bife, ovo. É mesmo? A carne é muito cara lá? A carne bovina, sim, a aviária, de frango e de porco até que não, né? Mas a bovina, sim. Você foi daqui pra lá, daí você fez toda essa tua trajetória. E aí, você já era católico aqui, quando você morava aqui? Eu era católico, mas eu não frequentava muito a igreja. Eu fui coroinha, eu fiz crisma e tudo, mas depois, até aqui mesmo, eu já tinha parado de ir na igreja, eu não ia muito não. E lá tem muita igreja evangélica, né? Sim, tem muita
muita Igreja católica, não, acho que, eu não sei, né? Tô chutando, porque esse eu não tenho conhecimento, mas eu sei que a igreja evangélica se espalha muito rapidamente, né? Sim. Em Roma nunca tinha, de repente, uns 2 anos depois que eu fui, tinha igreja evangélica em toda esquina, né? E lá é lugar, né, do Vaticano, né? Então você fala, poxa vida, lá também vocês tinham poucas igrejas nossas católicas? Não, católica também tem bastante. Tem bastante igreja católica. Nova York, porque New Jersey é como se fosse um subdistrito de Nova York, é isso não? É como se fosse, é mais interior, como se fosse Nova York cidade grande, New Jersey, Nova Jersey interior. É próximo, assim, pra você ir a distância de carro? É 1 hora de carro. É pertinho, né? Pertinho. Tipo Campinas, sim. Nova Jersey também é mais litoral, então é mais praia. Olha só, É legal. pertinho da praia. E como é que eram os seus dias? Você trabalhava tudo lá? Não batia uma saudade grande da família? Com certeza. O que mais você sentia saudade nessa época? Os meus pais. Eu fiquei 2 anos sem ver minha mãe direto e 7 anos sem ver meu pai, sem ele poder ir. E meu irmão do meio também, mas minha cunhada, eu fiquei 6 anos sem ver eles. Depois eles foram para morar comigo, então de 8 anos eu passei 2 anos com eles lá. Deixei eles lá agora, eles estão lá. E eles foram pra morar e se adaptaram bem? Sim, estão adaptando bem. Que legal. Vocês são em quantos irmãos? 3. 3 irmãos. 3 homens? 3 homens. Eu sou o caçula. Você é a caçula. Legal. Mas, Quando você, como foi esse seu início de procurar? Por que você procurou a igreja lá? Porque a gente vai ou pelo amor ou pela dor, né? Entre aspas, né? Mas a gente não é tanto a dor, mas assim a necessidade, né? Tem algum problema, tá passando por alguma coisa muito séria, né? Financeira, emocional, física. Sim. A mulher do meu patrão sempre me chamava, que é a coordenadora da Shekinah lá. Das 2 Shekinah, ela é a coordenadora de lá. Então ela sempre me chamava. De vez em quando eu ia, de vez em quando eu não ia. Depois que o meu irmão foi para lá morar, aí ele me chamava mais, então eu comecei a participar mais. Mas mesmo assim com aquele pé atrás. E... Isso que você começou a frequentar, foi o quê? Uns 3 anos pra cá? Sim, uns 3 anos pra cá. Tá. Uns 3 anos só. O pé atrás, que pé atrás você fala? Conta pra gente, se No você mundo, quiser. né? O pezinho no mundo, ficava no mundo. Sim, Eu falei assim, sim. vou deixar de ir pras festas, vou deixar de fazer outras coisas para ir pra igreja, não vou. Aí de vez em quando eu ia, de vez em quando eu não ia. Era assim, quando me chamava eu não ia, quando não me chamava eu ia. Parecia Pra igreja ou pra festa? Pra igreja. Quando me chamava eu não queria A gente ir. é meio do contra, né? Parece que É. alguém tá empurrando, você fala, não vou não. Sim, parece que era... Parece que é obrigação, chamar né? era obrigação, então eu não gostava muito. Mas depois eu fui criando aquela vontade de ir, a coordenadora lá, a mulher do meu patrão foi me chamando mais, eu fui participando mais. Aí aconteceu que o padre Ailton foi pra lá. E eu fui Justamente pra onde você ia, pra igreja? Sim, porque a nossa Shekinah lá é bem na cidade que eu morava, as 2 Shekinahs. Então ele foi lá pregar um retiro. Antes disso ele já tinha ido, eu já tinha ido. Quando foi a primeira vez? Tipo o quê? Uns 2 anos atrás? Não, uns 3 anos atrás. Ele foi lá pela Shekinah da igreja que você estava frequentando? Sim. Dessa esposa do teu chefe? Do meu chefe. Do teu boss lá. Sim. Sim. Ele foi pregar, foi fazer a grande Shekinah lá, que era 2, né? Foi fazer a grande Shekinah. E eu fui nessa grande Shekinah. Aí eu já senti uma emoção diferente, que eu não conhecia a renovação carismática. Eu já pensei assim, nossa, essa renovação carismática é uma coisa de louco, eu quero participar disso. É, porque essa coisa do engraçado, né? Desculpa interromper, mas eu sempre fui da igreja, mas a igreja, né, o que era a igreja católica sempre foi. E aí veio a renovação, aí eu falava, ai, nossa, que barulho, poxa, eu quero rezar, quero me concentrar. Aí eu conheci o Santo Padre Ailton. Uma amiga minha me trouxe aqui em 2018, e aí, pronto, se apaixonei por ele. Porque o Padre Ailton, nessa missa agora que os meninos foram ser nomeados, né, agora de domingo, ele embargou a voz. Eu não sei se você estava junto, Sim, né? eu estava seguindo. Então ele mostra que ele gosta. Não é aquele padre que vai lá e fala, que prega, mas está falando a boca para fora. Sim. Ele fala com vontade, você percebe que ele está emocionado, que aquilo que ele faz com vontade. Ele prega com a vida, né?
Exatamente, ele prega com a vida. Porque não adianta, gente, o que eu sempre falo aqui, não adianta, gente, a gente falar. Porque eu falo para os pacientes, mas eu também tenho os mesmos erros, né? Então, assim, quando a gente fala de alguma coisa, a gente tem que demonstrar. Tem um livro de um evangelho chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E aí fala que Jesus era muito inteligente já naquela época, óbvio, porque o cara está fazendo uma análise da literatura em si, né? Do nosso evangelho, da Bíblia, mas ele está fazendo uma verificação diferente. E aí ele diz que Jesus era já um psicólogo nato. Mas ele já era outras coisas, né? Ele já tinha uma outra luz muito maior. Mas, de qualquer forma, ele disse que ele já era, porque ele pregava fazendo. E como é que ele trazia os discípulos ou então as pessoas para ele? Ele, através de parábolas, né? Ele trazia a pessoa pela história daquela parábola e depois colocava aquilo em prática. Então, eu acho que é isso mesmo, né? É essa emoção de alguém fazer, aí você começou a frequentar, então eu também comecei assim. E aí eu achava que, né, a renovação carismática era muito exagerada, tal. Hoje não, hoje eu pulo, danço na missa, até mais que deve, mas eu acho assim que é um louvor mesmo, é um agradecer a Deus por você estar vivo. E aí você começou a ir, né, o Padre Ailton foi lá fazer a festa dele na Shekinah? Sim, fez a festa na Shekinah. Pra mim antes missa era coisa de velho, né? Era os velhinhos que ia pra rezar o texto e tal. Tá. Depois que eu conheci a renovação carismática, eu vi que era uma coisa completamente diferente. E o Padre Ailton foi, então, aí eu já senti uma emoção muito grande. No dia eu estava precisando muito de oração e ele pregou lá e eu senti uma emoção muito grande. Eu abracei, meu irmão já estava lá nessa época, a gente se abraçou lá, chorou bastante. Aí eu já senti uma emoção diferente. Eu falei assim, opa, já tem alguma coisa diferente aí, eu vou tentar me aproximar mais para ver o que é. E o negócio parece ser bom, né? O negócio parece ser bom. E já deu uma aliviada do que eu estava sentindo, que eu já estava sentindo, a coisa ruim que eu estava sentindo, então eu aproximei mais. Aí a coordenadora da Shekinah já me chamou para participar da Shekinah como subcoordenador para ajudar, né? Aí eu fui ajudar também. Aí quando o Padre Ailton foi para pegar o retiro mesmo, o primeiro retiro Levanta-te, aí eu fui ajudar. E mesmo assim eu ainda tinha um pé atrás com as coisas do mundo, então estava naquela assim. E eu fui participar de um teatro, esqueci o nome do teatro. A gente foi fazer uma peça lá que... Eu tava vendo uma que você dançou com uma amiga, você parceirinha, tal, que você dançava, levantava lá. Era aquela uma das ou era essa? Era essa. Super essa. Bonito, né? Nossa, a coordenação de vocês entrando, ensaiando, foi bonito. A gente apresentou 2 vezes, tanto que os meninos gostou, o padre gostou também. Foi por isso que me deu a ideia de te chamar. Eu tava pensando no programa, daí eu pensei meus botões, né? Aí eu comecei a fuçar, né, no Instagram, olhando o pessoal, tal, que eu convidava. E aí tinha visto muito, ele falou, eu Gustavo Cacheta nas orações da manhã já há um tempão. E aí um dia eu fui olhar no seu, eu vi a apresentação, falei, nossa, coisa bonita, né? Eu falei, puxa vida, será que um dia vem pra cá? Aí um dia eu fui fuçar na internet, no Instagram de novo, aí veio uma coisa falando de você, que você tava aqui. Sim, já tava aqui no Brasil. Acho que eu tava vindo pra cá. Já. Acho que sim, uma coisa assim. Sei que eu olhei lá no teu Insta, e aí tinha muitas menções da Shekinah, você mostra a igreja no Natal, a minha igreja tá bonita, né? Sim, minha igreja tava bem bonita. Eu amo o Natal, então você comprou meu coração naquela hora. Eu acho que o Natal é a celebração maior, porque a Páscoa a gente reverencia todo o sofrimento que Jesus passou pela gente. Sim. Mas o nascimento dele, pra mim, é a maior glória, porque, né? É a parte mais feliz, né? E assim, foi a hora que Deus decidiu, né, partilhar com a gente, ter um pouco de piedade, né? Então, através daquele teatro, eu me coloquei no lugar daquela menina que estava sofrendo com as coisas do mundo, com as bebidas, as drogas, todo mundo puxando ela pro mundo, e eu me coloquei no lugar naquela Isso hora. era na interpretação ou era uma pessoa que vivia da Shekinah? Não, na interpretação. Tá. E eu estava fazendo a parte de Jesus, então eu me comovi mais ainda. Deve ser muito forte, né? Sim. Muito forte a emoção. Antes de tudo, antes da Shekinah e tudo, eu tinha resolvido ir a uma missa na terça-feira. E eu nunca ia na missa terça-feira, como de lá sábado ou domingo. Porque a missa do nosso domingo aqui, lá se celebra no sábado, à noite. Então aí eu resolvi ir na terça-feira um dia e o padre falou de vocação.
Aí eu já fiquei ligado assim, já me deu um negócio no coração. Já falou que a igreja estava precisando de padre e tudo. E nisso, o grupo de oração já estava rezando para mim largar o mundo, para minha conversão. Aí depois veio o Por padre. que eles rezaram para sua conversão? Porque eles perceberam em você? Não, porque meu irmão pediu pela minha conversão. Sim. Meu irmão, quando chegou lá, viu que eu Pela sua tava conversão não necessariamente que você se tornasse um religioso, Não. mas sim, entendi. Aí, depois dessa missa, eu já senti alguma coisa, já estava pedindo confirmação, recebi várias confirmações, resumindo um pouco, né? E depois, quando o padre Ailton foi pregar esse retiro, eu fiz o teatro e tudo, e eu estava pedindo mais confirmação. E nesse dia, o padre Ailton falou de novo. Tem um jovem aqui que recebeu o chamado vocacional ao sacerdócio, e eu sei quem é, mas não vou falar o nome. E depois do final foi bem forte. E no final do retiro vem conversar comigo. E eu senti que foi pra mim, então. Aí depois eu fui conversar com ele e depois já foi resolvendo tudo. Eu já entrei em contato com o irmão José, que é o promotor vocacional, né? E desde aí eu já larguei tudo do mundo, já comecei a fazer o vocacional. Mas você começou o vocacional lá já? Comecei o vocacional lá. 1 ano de vocacional à distância. Um ano vocacional? Sim. 1 ano. Acho que deu 1 ano e 6 meses. Nossa, é bastante tempo já, né? Mas eu não imaginava. Tô parecendo o irmão Lucas. Desculpa. Pegou o bichinho. Eu não sabia que você tinha essa intenção, né? Nossa, super bonito isso. E deve ser Eu conversei com as irmãs e com os meninos, o irmão Antônio, né, a mãe do irmão Abraão, que eu trouxe também aqui pra gente ver, e a Rô é uma pessoa que se tornou uma amiga, porque eu gosto muito dela. Ela é muito transparente, né, e ela teve toda uma história também que transformou a vida dela, e pelas mãos do Padre Ailton também, né? Então, quer dizer, eu sou muito grata pela vida dele, sabe? E aí você contando isso, né, o teu jeitinho, o que te moveu, você sabe que você vai abrir mão das coisas mundanas da gente. Sim. E isso pra você, nesse 1 ano e meio, tá muito claro. Sim, tá muito claro. Eu já larguei, a maioria, praticamente, já larguei tudo. Eu tava esperando o Padre Ailton pra gente conversar lá, se era pra eu vir ou não, em outubro do ano passado. Ele ia, mas devido à pandemia não teve jeito. Aí ele falou assim, não, então espera pra janeiro, daí eu vou. Aí eu falei pra ele, padre, eu não vou esperar, eu vou. Larguei tudo. Tchau, enfim, eu tô indo. Tchau. Larguei o serviço, larguei meu irmão lá, minha cunhada, meus sobrinhos. Larguei tudo e vim com a cara e coragem. Aí eu já tinha conversado com o padre, falei assim, padre, eu tô indo, tal dia. Aí ele já falou assim, então tal dia você vem pra fraternidade, ficar aqui, fazer o vocacional aqui, fazer uma experiência. E lá vai pra trazer mais alguém pra ajudar. Eu já vim. É aquele coração de mãe, né? Vem um, vem Sempre dois. ficar mais um. Por isso que tem a gente, por isso que vocês, por favor, compartilhem o nosso programa, divulguem a fraternidade, tudo que a gente tem aqui na lojinha, por favor, porque a gente precisa muito disso. Eu nem sei que elas são problema, deixa eu ver. Falta muito mesmo. Falta o quê? Uns 10, 15. Nós começamos mais tarde. Mas então, e aí vamos voltar ao que ele estava falando, perdi agora. A gente começou a falar, falou do Padre Ailton, você veio pra cá. E aí você já começou, você estava fazendo vocacional já com o irmão, mas você fazia horas lá. Como é que é o vocacional? Só para quem está querendo, por exemplo, ter uma ideia, se puder fazer isso, ele fazia online com você. Sim, através do WhatsApp que ele fazia. Ele era basicamente uma conversa, assim como a gente está tendo. Ele perguntava sobre a minha vida, como que eu estava levando, se eu estava ajudando na igreja já, o que eu precisava fazer ou não fazer, o que eu precisava deixar, não deixar. E o vocacional é isso, é você se aproximar mais das coisas de Deus, mais da vida religiosa, se for chamado para a vida religiosa, se aproximar mais daquele que você foi chamado, para ver se é aquela sua vocação ou não. Sim. Então o vocacional basicamente é isso, te leva para o centro da sua vocação para ver se é aquilo ou não.
Porque a gente vai, né, fazer uma escolha, e aí se tiver que ser, eu acho que é basicamente aquilo que a gente sempre fala, né? Para ser alguém como o Padre Ailton, né? A gente não vai ser igual, mas é mais ou menos esse caminho, né, de viver realmente aquilo, né? E a gente precisa de pessoas assim. Sim, a gente precisa. Né? Porque tem muita gente por aí, mas tem muita gente que também não é, diria, qualificada para poder mover, trazer as pessoas para a igreja. Porque você faz novamente, você traz pelo teu exemplo. Sim. Né? Pelo teu envolvimento. E agora você está já vivendo esse 1 ano e meio, vai começar aqui efetivamente, e aí você vai com tudo. Você quer até agora. Existe um tempo para você fazer mais aqui no Brasil? Você vai ficar mais um tempo para verificar tudo isso? Não, eu vim de vez. Estados Unidos agora é só se for alguma missão, alguma coisa que tiver para fazer. Mas o resto é só com fraternidade. Puxa vida, que bom. Agora você vai ser irmão Gustavo, né? Daqui a pouco, se Deus quiser. Né? Para você se tornar irmão, tem o quê? Tem um ano depois dessa vinda para cá, não? Eu não sei exatamente. Também não faço ideia. Eu vou fazer. Mas leva um tempinho, né? Sim, mas eu penso que se eu continuar no vocacionado interno agora, eu penso que em julho eu já entro como irmão. Puxa vida, que feliz, fiquei muito feliz da tua vida até aqui por tudo isso, né? Por você ter se disponibilizado, por você mostrar a sua vida. Você teve alguma visão? Você teve... O que foi esse chamado? No dia que você fez o teatro, você falou que você sentiu mais, né? Sim. Por ser Jesus. Mas você sonhou com Nossa Senhora? Você teve algum aviso? Ou não? Foi só realmente uma coisa de coração mesmo, de sentimento? Foi uma coisa de sentimento, mas eu pedia discernimento e confirmações. Então, quando eu pedia a confirmação, ou uma pessoa vinha e falava a mesma coisa, que eu tinha um chamado e tal, o grupo de oração da minha paróquia lá, todo mundo veio conversar comigo, falando que eu tinha um chamado também. Então foi uma confirmação através de confirmação. Então isso me levou a estar aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado. No programa, a hora que você quiser vir falar, o dia que você sentir do teu coração e você tiver um tema que você queira conversar com a gente, por você ter vindo agora há pouco tempo, os meninos que já estavam aqui, eu conheci, já estavam aqui, então os que foram entrando, eu também não estava tão próxima a vocês, né? Em 2019 eu fiquei mais efetiva aqui, vindo, mas também não tinha contato com os irmãos. Eu só os via, e agora 2020 que foi realmente minha entrada com o pessoal. Então assim, é agora que eu estou vendo alguém se dedicando. Então tenha toda certeza que você vai ser sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Para você falar de você, porque o exemplo vai ficar mais do que tudo, né? E foi muito bom poder falar com você. Obrigado. Você tem alguma coisa que você queira falar, ou você queira contar pra gente ainda, que, sei lá, de repente uma mensagem pro pessoal que queira? Não, eu só peço para aqueles que têm o chamado vocacional que entrem em contato com a fraternidade pelo número, né, ou com o irmão José, ou pelo Instagram da fraternidade. E que se for esse o chamado, que você não desista, corra atrás, porque através do seu chamado você pode salvar várias vidas. E o intuito da gente aqui nessa psicologia do dia a dia é fazer as pessoas ficarem mais flexíveis para entender a psicologia como uma coisa para poder ajudar o outro, né? É 3164-3742. A gente sempre brincava no início. 3164-3742. O irmão Yuri vai estar lá. No Instagram é FSJPII, que é a fraternidade. Se vocês não conseguirem falar ou demorar um pouquinho, entra no FSJPII Store, que é a loja da gente, né? Enfim, e aí você se compromete, vem saber o que você está querendo da vida, conversar com o irmão José, que ele vai te guiar. Sim. Obrigada por tudo, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. E eu estava pensando aqui comigo, né? Quando a gente faz uma mudança de vida, você foi pra lá pra poder perceber que você estava aqui, né? Perto. Tava tão longe e o meu lugar era aqui. Você foi daqui pra lá pra você ficar livre. Você vê como é que é a vida. Eu tava me despedindo e tava pensando, a vida é um negócio muito interessante, né? Que é Deus mesmo que rege, porque você sai daqui pra você ser livre. E agora eu estou enclausurado. Exato, agora você veio pra se doar pra Jesus.
assim, você veio para se Obedecer prender, mas para aquilo que você ordens. escolheu, né? Sim. Obedecer essas ordens, mas para aquilo que você escolheu. Porque a gente, quando você tá sobre ordem de alguma coisa que você não tá afim, ixi, é horrível. Mas se tem um esforço maior para aquilo que você quer, bora lá, né? Bom, eu quero me despedir e eu quero também agradecer todo mundo que está... Ah, peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui para falar com a gente, que eu nem vi um, né? Deixa eu ver aqui que eu tô... Gente, acabei conversando aqui, me perdoem, tá? Mara, oi Patrícia, seja bem-vinda. Ô, seu Luiz Pedro, se o senhor não viesse, eu ia brigar com o senhor, viu? Porque foi tão bom domingo quando eu encontrei o senhor, e o senhor é uma pessoa que eu conheci o senhor há muito tempo. Então que bom que o senhor voltou aqui. A Julinha da Ativa, que faz tempo que eu não falava com ela, olha quanta gente legal. A Mara Floresta, seja bem-vinda sempre, né? Vem aqui falar com a gente, fazer perguntas, que é o que a gente mais quer. E eu vou pegar um dia aqui que se ninguém fizer pergunta, eu vou ficar sentada aqui 2 horas, quer dizer, 2 horas não, é 1 hora, olhando pra cara de vocês, porque eu quero muito fazer essa coisa de bate-bola, né? Eu não sei se eu vou trazer os irmãos, eu vou conversar com o Padre Ayrton como é que a gente pode fazer para fazer um grupo operativo, todo mundo falando, e aí as pessoas trazerem alguma coisa e eu gerir esse grupo. Porque na verdade, o psicólogo, quando tem um grupo assim, né, de operativo para explicar pro pessoal, ele tá lá só para direcionar. As perguntas podem ficar aquela bagunça, mas assim, na verdade ele quer que cada um coloque os seus medos, as suas vontades e que o pessoal do público que tá vendo também venha para partilhar disso quando quiser, né? E tentar dividir, porque agora infelizmente a gente não pode fazer no presencial, mas daqui a pouco a gente vai conseguir fazer alguma coisa assim. Eliel falou, você é a gênese da psicologia celestial, desculpe pelo atraso, você está bem? Como é bom estar diante da vossa presença, que incrível. Obrigada, Eliel, meu amigo. Obrigada pela força. Ontem eu fui procurar o óculos, eu arranjei o negócio do óculos, viu, que eu estava falando para você. Obrigada pela ajuda, pelo carinho sempre, pelas orações. A Dalva, felicidade de ver você aqui com a gente de novo. Venha mais vezes, viu? Conversar com a gente, tem outros temas. Patricinha, você falou que testemunho lindo desse rapaz. Nossa, como Deus transforma a gente de um jeito. Então, bora pra frente. Transformou ele, transforma a mim, transforma você. Viu? Tudo nessa vida vai passar. E que vai ficar coisa boa. A Débora Cristóforo, a mãe do Vi. Débora, querida, boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui. E a Mara, né? Foi uma coisa muito importante. Rezemos sempre pelas nossas vocações. Amém. Amém. Glória. Vi, você coloca depois no final o meu Insta? Gente, hoje algumas pessoas do Adoração da Manhã entraram em contato comigo e eu peço, porque o meu trabalho é esse, né? A oportunidade que o Padre Ayrton dá aqui para que eu fale, aqui é um trabalho meu, sem nenhum fim lucrativo, e essas pessoas que estão me contatando por aqui, obviamente que também não. Então não vai ser nada, né, pago. Então eu quero poder fazer essa troca, depois num outro momento, pessoas que forem indicadas, aí é outra coisa, aí é um trabalho meu. Mas nesse momento eu quero trocar e poder estender minha mão para quem está precisando ser ouvido, que é o máximo que eu posso fazer, tá? Gente, uma ótima tarde. Eu tinha deixado... Segura aí, por favor. Gustavo, antes de ir embora, faz uma coisa que eu trouxe aqui. Aqui são salmos, né? Tira uma... Nossa, eu tirava isso direto quando eu era criança. Só que esse aqui são da Bíblia. Quer ver? Dá uma olhadinha. O que deu, seu? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, gente, o que você... Eu acho que quis falar é que os olhos do Senhor não têm barreiras para olhar os bons e os maus. Mesmo os que estão fazendo alguma coisa de ruim agora, matando, roubando, alguma coisa assim, mesmo assim Jesus está dentro deles, né? E mesmo assim os bons, Jesus está com eles também. E é isso que eu quero que você continue, sabe? Que você olhe o Padre Ayrton mesmo para ser como ele, uma pessoa que sempre leva para frente. Não fica tocando no assunto de que a gente, né,
veio para sofrer. Não, a gente vai ter reveses. Na hora que a gente puser na mão de Deus, a gente consegue. Sempre a parte otimista, a parte de acreditar que a gente passa revés, mas quando Jesus está junto, a gente leva mais leve. E que a gente, não é para dizer assim, olha, você vai, né, às vezes, mas vamos olhar para o lado bonito da coisa, porque a gente já tem tanta coisa que fala para o lado do sofrimento. Vamos olhar para o lado bonito e que Jesus vai salvar. Às vezes demora um tempinho, porque não é o nosso tempo, é o tempo dele. E a gente consegue. Deixa eu agora já estourando tudo que a gente tinha que estourar. E eu acho que eu queria só, né, agradecer o Vitor que está sempre aqui com a gente e dizer para ele uma coisa que eu mandei um WhatsApp para você para saber uma coisa nova que você ia fazer. E dizer que se eu estou aqui, quem me deu muita força, não vai ser hoje, mas assim, quem me deu muita força foi a sua parceria. Porque ia ser mais difícil. Hoje eu já estou um pouquinho melhor, mas no início era muito difícil sozinho. E você com a sua música, com esse seu rostinho bom, com esse seu jeito calmo, tornou as minhas tardes mais fáceis para conversar com o pessoal. Então, quando você pensar nisso, ontem eu estava ouvindo o Gui, né, falando novamente, e vocês são homens, vocês jogam bola, um monte de coisa, mas você mora no meu coração. E eu sei que você tem um grande carinho por mim. Então, siga sempre a sua estrada, mas não saia nunca de perto da gente, tá? Que Deus abençoe a todos. Que esta tarde seja uma tarde de encontro e que a gente possa melhorar um pouco de nós a cada dia. Vamos cantar o Jardim? Jardim? Vamos. Vamos lá? Senhor, já posso ouvir a tua voz, que os teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Afastou de mim, eu sou de tua voz, me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais, e ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem recordar dos passos no jardim. Eu sou de tua voz, me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Deus abençoe a todos nós. Uma ótima tarde. E que vocês possam rezar pela vocação do Gustavo. Muito obrigada pela tarde que tive hoje.